Já é possível. Só se quer, não é possível. É possível. Mas quando a gente pensa nessas soluções, não vai. Ele tem que descarregar todo para carregar. Ainda tem 14%, não é lógico que é E aí, a gente também pode trabalhar uma outra habilidade socioemocional, que é o que? A responsabilidade. Isso a gente pode trabalhar também para isso. Então, gente, vocês querem fazer experimentos como esse aqui? Acharam legal? Então, vamos ter responsabilidade. Vamos, por favor, compartilha aqui. A gente vai conversar bastante sobre isso. O próprio manuseio dos materiais, vocês vão ver que tem vidraria, né? Então, é colocar e passar isso para eles também. Olha, vocês têm isso à disposição agora também e compartilham a responsabilidade sobre isso, né? Então, em pequenas doses, a gente consegue chegar lá e também o que a gente vê na prática é quando eles realmente começam a colocar a mão na massa e ver o propósito das coisas, eles mesmos se autogerenciam para isso, né? E aí a gente só trouxe um exemplo aqui, né, voltando à atividade de um material físico, né? A gente vai ter bastante oportunidade de pegar nele, conversar mais sobre, né, cada ponto dele aqui. Perfeito, pessoal? Deu para sentir pelo menos um gostinho, né? Então, a gente vai dar sequência na nossa apresentação até para a gente entender um caminho, né? O que a gente faz, assim, a gente está começando a entender também na prática, mas a gente fez uma organização prévia também para isso acontecer. Esses kits vão diretos para a escola? Vão. E o material também? E o material também? Esse material gosta? A gente vai falar sobre isso, tá bom. Porque eles estão em lugares diferentes, mas vai estar acessível para todo mundo. Perfeito? Só para não dar spoiler, mas a gente vai chegar lá. Tá? Tranquilo. Vocês vão ter acesso ao kit aqui, então tudo que vocês vão acessar aqui vai chegar e aí a gente vai falar sobre isso. Então aqui é só um breve passo a passo do que a gente faz para poder implementar esse programa. Que estão vários quadradinhos, né? Vou citar eles aqui, mas aí a partir do próximo slide a gente vai poder falar sobre cada um deles. E aí vocês podem mandar bala de tirar dúvida, porque esse é o momento, perfeito? E aí o que esquecer daqui até segunda-feira vocês voltam. A gente vai receber essa apresentação. Podemos mandar. Então, para começar tudo, para a implementação desse programa, a gente precisa ter um alinhamento prévio com a secretaria e com os parceiros, né? E aí a secretaria vai ver quais escolas, onde, né, o que é possível de fazer com a parceria que a gente está estabelecendo, perfeito? E aí, o passo 2 a gente chama de diagnóstico inicial nas escolas, tá? A gente vai falar melhor sobre isso, mas diagnóstico inicial nada mais é do que a gente ter um panorama de como a escola está no início do programa, perfeito? E aí a gente vai falar melhor sobre isso. 3. Avaliação diagnóstica dos estudantes. Também tem a ver com esse pontapé inicial. Só para já adiantar, porque a palavra avaliação e diagnóstico pode já levar a cabeça de vocês para outros lugares, né? A gente não vai avaliar o trabalho de vocês, avaliar se é bom, ruim, se sabe, se não sabe, se está certo, se está... Não é sobre isso. De uma maneira geral, a gente só vai estar precisando entender como que a escola está antes do programa começar, ao meio dele e no final. Então, esses processos acontecem ao longo do programa, para a gente, na verdade, os dados que a gente pega para poder avaliar o nosso trabalho, não é o de vocês. Para a gente entender se o programa precisa ali no meio do caminho de alguma mudança, qual é a ação que a gente precisa fazer para poder melhorar a eficiência dessa aplicação. A gente só vai saber disso tendo os dados de vocês das escolas. Perfeito? A gente já vai abrir essa caixinha e vai falar melhor sobre isso. Kit de materiais. A gente já deu um spoiler aí. Essa caixona aqui, com tudo que está da bancada, vai chegar na escola de vocês, tá? A gente dá aí um prazo, por conta do transporte, de 1 mês e meio. Então a ideia é o prazo ser grande justamente porque questão de logística. A gente acredita fortemente que chegue antes porque as caixas vêm de São Paulo, então não é tão
distantes daqui, como outros estados, então acho que a partir de semana que vem, né, elas já estão em movimento, né? Então, vamos falar melhor sobre isso já, mas só para você saber que vai chegar, perfeito? 5 é o que estamos vivendo aqui hoje, né? A gente começou, deu o pontapé inicial, né? Lá na segunda-feira como gestores, mas é o que a gente está vivendo agora, formação presencial. Vamos falar melhor sobre isso. Essa é a primeira das 6. Então a gente vai se encontrar ainda ao longo desses 2 anos de implementação do programa. A gente vai se encontrar e aí a gente vai falar melhor sobre o porquê desses encontros, tá? O que a gente vai fazer efetivamente neles, tá? 6, comunidade de aprendizagem virtual. E aí, só adiantando a pergunta da professora, é uma rede social, a gente tem essa plataforma virtual que dá suporte para vocês, onde estão materiais como esse aqui que a gente mostrou, lá, bonitinho, de PDF. Esse aqui é só um exemplo, mas temos muitos outros. Temos videoaula, temos uma página ali de publicação de materiais, de fotos, vídeos, de coisas que vocês estão fazendo. A gente vai entrar nessa plataforma com vocês e vocês vão sair daqui cadastrados já hoje, tá? Então, para agora, só para vocês saberem que isso existe. 7, formação online. Como eu dei o spoiler já, essas videoaulas, elas estão nessa plataforma virtual que a gente chama de CAVE, que é a comunidade de aprendizagem virtual. E vocês também têm um acesso livre a essas formações. 8, feira de ciência. A gente vai falar melhor sobre isso. É algo que a gente estimula fortemente. Quem já faz, faça mais ainda. Quem não faz, vamos injetar uma energia em vocês para poder estar comentando isso, porque somos realmente muito entusiastas da feira de ciência. 9 é essa avaliação diagnóstica dos estudantes, que aí é o final, né? A gente vai do início e vai no final. E, como eu disse para vocês lá no início, tem o diagnóstico também final, tá? Então vamos começar a falar melhor sobre isso, como está tudo solto. Mas todas essas 10 caixinhas aqui a gente vai abrir e falar melhor agora. Ok? Diagnóstico nas escolas. O que vai acontecer? A partir, acho, do meio ali de maio, a gente vai começar a fazer o que a gente chama de visitas nas escolas. A gente vai visitar cada uma dessas 70 escolas com vocês. Então, temos outros planos de formação. Então, hoje eu estou aqui em Vitória com vocês, mas tem os formadores de São Gonçalo, né? Tem os formadores de São Gonçalo também, tinha uma galera em Caxias ontem, a gente está em São João de Meriti. Então, essas formações elas acontecem em polos, mas esses mesmos formadores a gente se distribui com essa força-tarefa de visitar vocês. Para quê? Para conhecer efetivamente essa realidade. Porque eu estou aqui, por exemplo, na hora de um café, numa pausa, o professor fala assim, não, na minha escola é tal jeito. Aí vem a outra professora e fala assim, não, mas lá a gente não tem laboratório, não tem onde enfiar esses materiais. E aí, é natural, a gente está falando aqui, vocês vão associar a realidade de vocês. E aí, óbvio que na formação a gente não tem esse tempo de trocar sobre cada particularidade. Quando a gente vai visitar a escola, a gente consegue ter essa troca com vocês. Mas olha, aqui o desafio é esse, aqui a gente não consegue fazer tal atividade por causa disso. A gente tem dificuldade de guardar material, seja lá o que for. Então a gente vai lá, fazer uma visita que tem um período de duração de 4 horas, mais ou menos, para poder estar ali vendo realmente se a dificuldade é estrutural, se é logística, se é metodológica, para tirar dúvida e também para fazer esse questionário, que é esse questionário diagnóstico, tá? Deixa eu só... a gente vai lá também para poder colocar mais energia nesses questionários diagnósticos que vocês fazem aqui durante a formação junto com a gente. Os gestores fizeram na formação junto com a gente. Só que é o seguinte, aqui tem todos os professores de ciência e matemática da escola de vocês? Não, vocês também, além de estarem aqui para a formação de vocês, vocês têm essa responsabilidade de estou representando um grupo também que não pode estar todo mundo aqui, perfeito? Assim como vocês vão fazer esse questionário, os professores de ciência e matemática dos anos finais da escola de vocês também precisam preencher.
E aí a gente vai dar ferramentas para mandar link para eles preencherem, os gestores preencherem, os coordenadores preenchem. Porque essa dinâmica, quando a gente tem que, nesse diagnóstico, ter um acesso à visão da escola como um todo. E aí, quem é essa escola como um todo na área das ciências e da matemática? Gestão, coordenação, vocês, professores de ciência e matemática, dos anos finais, todos, perfeito? Então, são vocês e os parceiros da área de vocês que atuam nos anos finais, perfeito? E, além disso, os estudantes, porque eles também são parte desse processo. E aí, quais estudantes? Todos os estudantes do 6º ao 9º ano dos anos finais. E aí, o que a gente faz? A gente chega na escola um dia da visita, a gente quer ouvir vocês, a gente quer ver a estrutura da escola, a gente quer saber quais são as dificuldades, mas também uma das nossas missões de estar na escola é chegar e falar assim, galera, quem ainda não preencheu o questionário? Ah, o professor de matemática do 8º ano, ele está aí, chama ele aí para preencher isso agora. Ah, os estudantes não preencheram, por quê? A nossa maior dificuldade é acessar os estudantes. Por quê? A gente tem a formação com os gestores, a gente tem a formação com vocês. A gente consegue estar aqui